Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais essa transmissão ao vivo aqui da TV Estadão. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje o nosso tema é a Agenda 2020, um estudo bem abrangente que foi produzido e divulgado pela Deloitte, que mostra todas as expectativas do empresariado brasileiro para o ano que vem. A sua agenda de negócios, como é que empresas estão vendo o momento da economia e que investimentos e perspectivas têm para 2020. Essa pesquisa bastante abrangente foi feita com 1.377 companhias, cujas receitas somam metade da riqueza gerada no país, 3,5 trilhões de reais, é metade do PIB brasileiro. E o mais interessante é que 7 em cada 10 entrevistados, foi uma das principais conclusões desse estudo, tem perspectivas positivas para seus negócios, independentemente do cenário econômico. Claro que se o cenário for favorável, as perspectivas ficam ainda melhores e, inclusive, também as chances, tendências de investimento por parte desses empresários e companhias. A pesquisa, então, abordando as intenções do empresariado nesses diferentes possíveis cenários para o próximo ano. Eu estou recebendo aqui na TV Estadão, nesta tarde, o Altair Rossato, ele que é CEO da Deloitte no Brasil. Boa tarde, Altair, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença. Comigo aqui também o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio da área de risco regulatório da Deloitte. Eles vão contar mais sobre a Agenda 2020. Tudo bem, Fragoso? Tudo bem, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa transmissão. Altair, vamos lá. A maior parte dos entrevistados, como eu disse, 7 em cada 10 que participou dessa Agenda 2020, eles têm perspectivas altamente positivas para seus negócios no ano que vem. Eles asseguram que vão manter investimentos em diversas áreas, essas companhias, né, independentemente do cenário econômico. E como eu falei, claro, se o cenário for melhor, tanto melhor, né? Quais são os principais tipos de investimento, então, que você pode destacar para a gente, à luz desse estudo, que essas empresas pretendem realizar e o impacto que tudo isso, esses investimentos, devem ter no cenário dos negócios? Boa tarde mais uma vez e seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. A pesquisa é bastante impressionante. Além dela ser robusta e trazer uma participação importante do PIB, como você disse, representar 50% do PIB, e feita por um nível de executivos bastante importante, tomadores de decisão, ela traz 3 pilares importantes de que as empresas precisam continuar investindo. Primeiro, de tecnologia. É impossível hoje você não continuar a empresa sobreviver à luz de indústria 4.0 e de mercado digital sem investir em tecnologia. Segundo, capacitação de pessoas. Então há um novo tipo de profissional, a gente tem falado muito de profissional do futuro, e há uma necessidade de capacitação diferente dessas pessoas. E o terceiro é investir em novos produtos e serviços. Então é bastante importante, são 3 níveis de investimento no patamar de 70% dos respondentes da pesquisa, onde num cenário de manutenção da política econômica, num cenário onde há uma melhora e uma expectativa de melhora, e é pelos 7 em cada 10, como você disse, dos respondentes, num cenário de melhora, cada um desses 3 itens sobe para quase a maioria dos entrevistados com pretensão de investir em tecnologia, capacitação de pessoas, novos produtos e serviços. Quer dizer, melhor, claro, se a gente tiver essa melhora no cenário econômico. Agora, Fragoso, pela Agenda 2020, por esse estudo, né, uma boa parte do empresariado que respondeu à pesquisa aponta que nós temos um excesso de leis, regulamentações, uma burocracia envolvida nos processos de negócio, né? Queria saber, em primeiro lugar, se você concorda com essa visão que apareceu no estudo e, como líder do Centro de Excelência em Governança Corporativa e Compliance da Deloitte, né, qual que é o equilíbrio adequado que a gente tem que ter aí no Brasil para que isso não se torne um entrave, como historicamente acontece, para os negócios? Regra e flexibilidade, uma do lado da outra aí, como é que tem que ser esse equilíbrio para garantir o bom andamento dos negócios aqui no país? Acho que, como o Antônio comentou, né, na verdade, essa perspectiva que a gente vai ter do ponto de vista de melhoria econômica e também na questão de tecnologia, na questão de pessoas, na questão de produtos, é muito difícil desassociar isso sem que você tenha regulamentações associadas, certo? Quer dizer, isso
não é só aqui no Brasil. O Brasil, de fato, é um país complexo nas suas regras, nas suas leis, sejam elas trabalhistas, tributárias, ou seja, ele tem, por definição, um histórico complexo regulatório, mas isso acontece em qualquer lugar do mundo. Nenhum país ele permite que você tenha novos produtos, novos serviços e você tenha uma mudança de características como essa e que a regulamentação não acompanha. Muitas vezes ela não vem primeiro, mas ato contínuo alguma mudança desse, a regulamentação acompanha. Então, o que a gente normalmente comenta é que as empresas têm que se acostumar a essa questão regulatória, porque normalmente ela sempre vai evoluindo, mas ela não regride nessa condição. Então, ela tem que se acostumar com isso. A gente percebeu uma mudança muito grande aqui no Brasil depois da própria, por exemplo, lei anticorrupção, e que esse processo fez com que muitas empresas mudassem o seu modelo de negócio. Então, o que a gente vê isso é uma coisa positiva da mudança de mentalidade, da preocupação das questões regulatórias, mas é lógico que esse equilíbrio, num país complexo como o Brasil, na dimensão que a gente tem geográfica, não é simples de resolver, né? Senão já teria até sido. Mas a gente vê isso como melhorias, tanto a reforma trabalhista, a reforma tributária e outras que ajudam as empresas a se colocar melhor nesse ambiente regulatório. Que inclusive, você citou essas duas reformas, elas aparecem também no estudo aí como desejos grandes e fortes entre o empresariado, né? Na nossa pesquisa é uma expectativa de 95% dos entrevistados de que a reforma tributária, que tem sido muito discutida no país, é a maior expectativa de aumentar o nível de empregabilidade e os investimentos, fazer os investimentos mais robustos. Então é bastante importante uma reforma de eficiência para o país tributária. E o empresariado vem esperando, né? Agora, caso a gente estava no início, a economia apresente um desempenho mais consistente, a gente espera que sim, né? Para quais áreas o empresariado deve direcionar esses recursos? Além dessas três, tem mais alguma outra área de destaque? Como é que eles devem reagir melhor, evidentemente, com a economia melhor também? Isso deve acontecer de que maneira, segundo o estudo? Além de reforçar e tornar quase unânime os três itens que nós falamos de tecnologia, capacitação e novos produtos, vem uma segunda onda em cenário de melhora para compras de máquinas e equipamentos. Então, esta indústria deve se reforçar um pouquinho, este parque industrial. Abertura de novos pontos de venda e novas plantas é uma outra preocupação para o empresariado, caso melhore o cenário econômico, que isto seja mais robusto. Então, sempre abrir novos pontos e abrir novas plantas para fabricar. Então, essa questão é bastante importante para que eles ganhem competitividade. Então, é uma preocupação grande. Hoje, à luz também do desempenho econômico incerto, a gente pode dizer assim, como é que você colocaria para a gente, Altair, a competitividade da indústria brasileira frente a outros países, aí, outras regiões do mundo? Tirando a desvalorização do dólar, vários outros fatores de eficiência. O país precisa, a pesquisa aponta que o país tem uma necessidade, uma expectativa de que o governo se mova em algumas direções. A reforma tributária é uma delas, mas há reformas trabalhistas, marcos regulatórios que vão aumentar e tem espaço para melhorar muito a competitividade do país. Sim. Então é bastante importante, os empresários têm uma expectativa de que o governo tome a primeira iniciativa, embora a pesquisa é positiva para o próximo ano. Fragoso, você acha que as organizações hoje, também à luz de tudo isso que a gente está falando aqui, né, do momento atual e do que se espera também, com esse cenário regulatório tão complexo que a gente tem aqui no Brasil, né, qual que é a sua visão para que as empresas consigam lidar melhor com também com o futuro aí? É mais tecnologia, você treinar mais pessoal, quer dizer, como é que as organizações estão bem preparadas? Como é que você vê isso? Estão bem preparados ou não para lidar com esses riscos de compliance todos envolvidos nesse andamento dos negócios? Uma ótima pergunta. A gente tem sido muito questionado até pelos nossos clientes na questão de qual a melhor forma de se preparar para esse ambiente regulatório, que ele é sempre complexo, né? E muda, né? É instável. Né? E também é o seguinte, por mais que você coloque pessoas, você precisa evoluir, do mesmo jeito que a gente está falando das empresas aqui, como é que elas estão mudando, também essas áreas de suporte, elas também têm que fazer uso dessas novas tecnologias. Então você comentou a questão de inteligência artificial, a questão de robótica, a questão de
captura desse tipo de informação em base de dados mais inteligentes, ajudam muito as empresas a não necessariamente toda mudança regulatória você vai precisar aumentar os custos, aumentar o quadro de pessoas. Lógico que você sempre precisa de especialistas, mas você traz para dentro dessa estrutura uma tecnologia que ajuda, ela traz uma inteligência para as empresas que esse tipo de decisão, esse tipo de acompanhamento se torna muito melhor, né? Então a gente tem visto muitas soluções de tecnologia novas que ajudam as empresas a avaliar esses impactos dessas regulamentações e tomar as decisões da melhor maneira possível, inclusive com simuladores, com cenários, que antigamente no passado dependiam de um esforço enorme de pessoas especificamente para analisar isso. Então, a resposta prática é, de fato, a tecnologia tem ajudado muito as empresas a se posicionarem no novo ambiente regulatório, né? Lembrando que normalmente a gente não vai enxergar uma redução do ambiente regulatório, a gente vai aumentar um incremento, então você precisa ter isso de uma forma diferente, mas você precisa também qualificar suas pessoas para esse novo cenário. Não é só a tecnologia que substitui a pessoa, mas você tem que fazer uma conjunção entre novas tecnologias e novas competências para que isso dê um resultado melhor. E novos negócios também, né? E nossa pesquisa tem um dado interessante sobre contratações, Daniel. Ela fala assim que num cenário de manutenção econômica e política, 18% só dos entrevistados pretendem contratar novas pessoas, aumentar o seu quadro. No cenário de melhora, 58% pretendem melhorar. No primeiro cenário ainda, dos 41% que não pretendem contratar, que pretendem manter ou substituir, 1/3 disso é por conta de robotização, ou seja, precisa um perfil novo de pessoas para contratar. Ou maior qualificação, 2/3 diz melhor qualificação, 1/3 substituir por conta da robotização. E aí você cai naquela questão substancial. O novo mercado de trabalho, o novo profissional, aquele que está adaptado para ser mais flexível, a gente pode dizer assim, quer dizer, esse profissional que se espera e deve ganhar mais espaço, com certeza. Evidentemente, né? Altair, o seguinte, como analisar os resultados do estudo? Essa pergunta é interessante, sobre as preocupações, planos e prioridades aí dos empresários também. A gente está falando aqui que há um clima de otimismo, a gente pode dizer talvez geral, né, ou quase geral, mas frente a essa nova economia dos negócios digitais, negócios disruptivos, que vem quebrando os paradigmas aí dos negócios atuais, ou vem possibilitando a sua integração, ou o seu funcionamento de uma outra maneira. Como é que o empresariado está vendo isso? Ainda com certa reserva? Tem alguma área a se destacar aí? O que a pesquisa mostrou? Primeiro, eu tenho feito um paradigma com o Ariano Suassuna, que fala que é um otimismo realista. Isso. Um otimismo realista. Segunda coisa é que essa era, se as empresas não investirem em capacitação de pessoas em tecnologia, isso é óbvio por aparecer aí, não vão estar preparadas para serviço ao cliente, para buscar eficiência e competitividade, para atender seus fornecedores, os requisitos também dos seus clientes vis-à-vis a qualidade. Então, se não investirem na digitalização e na indústria 4.0 e preparar seus sistemas e o jeito de atender os seus produtos, por daí vem desenvolver novos serviços e produtos, não vão conseguir sobreviver. Então é mandatório que os empresários enxergam isso. Então isso que eu ia também te questionar, o empresário brasileiro ele está, digamos, atento à movimentação do que acontece lá fora, está acompanhando isso de perto, a tecnologia que muitas vezes, no caso uma multinacional tem lá fora, você quer trazer para cá, às vezes tem algum entrave, alguma burocracia. Como é que o empresário acompanha isso? Eu acho que o empresário brasileiro, desde épocas de inflação, onde ele se aperfeiçoou bastante e ganhou visibilidade internacional, ele é bastante conectado, né? Eu acho que o mundo hoje está bastante conectado e o empresário brasileiro é ponta nisso. Ele está bastante conectado às tendências, a fazer benchmark, toda a parte de compliance que o Ronaldo comentou. O Brasil é um bom benchmark para isso, sabe, dada a complexidade das nossas legislações, né, benchmark. E busca benchmark no marco regulatório, por exemplo, uma coisa bastante importante que faz benchmark. E eu acho que aproveitando isso, né, o que a gente tem visto é que a gente, nos últimos 4, 5 anos, aí pelo menos, a gente sofreu muito, né, aqui no Brasil, pelas questões de retração econômica. Então, a gente teve uma capacidade de ultrapassar esse período e agora o que a gente está vendo é que os empresários, de fato, começam a enxergar um novo ciclo, e para esse novo ciclo não é simplesmente você expandir nos mesmos modelos que você tinha anteriormente, ele tem que criar novos produtos, novos serviços, ele tem que mudar a forma de operar com uma estratégia diferente, com a tecnologia que vai ajudar,
Então, essa crise, muitas vezes, ajuda, né? É na crise que se desenvolve a tecnologia, é isso aí. Só que você tem que juntar isso com a criatividade que no Brasil a gente tem e tem que usar isso da melhor forma possível. A gente acredita que, de fato, as perspectivas aí para o próximo ano ou para os próximos anos, ela vai ser esse conjunto de criatividade com inovação, com mudanças aí de modelos de negócio que vão criar para o Brasil um ambiente bem positivo. Tecnologia hoje, até para o nosso telespectador que não está tão familiarizado também, entender, para você acompanhar esses processos todos de compliance dentro da empresa, etc., isso já existe de uma maneira efetiva, Fragoso? Diria que sim. Vamos separar um pouco do que são grandes corporações, né, que têm uma condição tecnológica melhor, onde as informações já são armazenadas de uma maneira mais organizada, onde a tecnologia nuvem ou o próprio ERP ajuda nessa coisa, com pequenas e médias. Nas grandes, até porque as regulações para as grandes bancos, grandes empresas de varejo, multinacionais, isso já tem um histórico, né? Não é de hoje que ela precisa fazer isso, ela está aperfeiçoando, isso já vem com uma velocidade maior. Nas pequenas e médias tem um esforço ainda um pouco grande para se adaptar, mas também, como a grande puxa muito isso, as outras também vão ter que entrar nesse mesmo circuito, certo? Então não é uma coisa que você pode fazer isoladamente. Um espaço interessante que a gente vê para as pequenas e médias empresas é que na nossa pesquisa, 34 empresas apontaram fazer IPOs, né? Pretendem fazer, comparado com o ano anterior, que foram 5, é uma mudança, que é uma forma de captar recursos. Sim. Mas 50% dos entrevistados disseram não conhecer formas de emissão de títulos e ofertas públicas, né? Ofertas de títulos e bônus das suas empresas. Então é impressionante como 50% que deve estar no mercado de pequenas e médias empresas ainda não conhece formas de buscar investimentos para fazer isso que o Ronaldo está falando. Né? Então tem um espaço enorme, uma estrada enorme. E chamar atenção esse crescimento também, de 5 para 34. 34. Nos chamou isso independente do cenário, Altair? Isso independente do cenário. As empresas vão... nenhuma empresa se prepara para um IPO da noite para o dia. Sim. Então ele está aguardando o melhor momento para fazer o IPO, né? Mas ele já está se preparando certamente há 2, 3 anos. Né? Então 34 apontaram que estão se preparando. Tem alguma área de negócio específica onde essa movimentação chama mais atenção? Não tem. Bens de consumo é um setor bastante saliente no momento, né? Que está se preparando, muito conectado para isso, mas não tem nenhum segmento. Oil and gas um pouquinho, puxou o PIB do último trimestre, mas em geral são coisas voltadas ao consumo das famílias, pela melhora do otimismo, né? Pelo otimismo mais realista, se vê contratação e se vê um aumento de consumo das famílias. Que é o que está se esperando. Que é o que também materializou no último PIB. Que é o que a gente está dizendo desde o início, o que se espera para o ano que vem. Tem uma questão aqui que eu queria colocar para o Altair, lembrando a você que está chegando agora, eu estou aqui com o Altair Rossato, CEO da Deloitte, também com o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio da área de risco regulatório da Deloitte, estão falando mais com a gente aqui sobre a Agenda 2020, que é essa pesquisa que a Deloitte fez, muito completa, a respeito das expectativas do empresariado para o país, para os seus negócios também para o ano que vem. Pesquisa cuja, foi feita com 1.377 empresas, cujas receitas somam 3,5 trilhões de reais, é metade da riqueza gerada no Brasil. Altair, a Deloitte que completa no ano que vem 175 anos no mundo, 109 anos aqui no Brasil. Como garantir para uma empresa com essa longevidade que ela continue crescendo, entregando também valor aos clientes, né? Em meio a tantos desafios, em meio a essa era de transformação, tantos movimentos disruptivos que a gente vê e cada vez mais intensos aí no mercado. E nesse contexto eu queria te perguntar, qual que é a Agenda 2020 da Deloitte também? Obrigado. A Deloitte tem uma preocupação, e isso é uma preocupação de décadas, de ter um melhor portfólio mais amplo que atende o cliente end-to-end. Hoje a gente percebe do nosso cliente que é uma preocupação que ele faça o one-stop shop, ele faça uma parada e a gente consiga trabalhar na transformação das pessoas dele, na transformação dos negócios dele. Trabalhar uma empresa que sobrevive 175 anos, trabalha em transformação, né? Gera impacto nos seus clientes, impacto que importam para esses clientes e está comprometida com o resultado e a transformação. Como a gente faz isso? Capacitando pessoas é a grande preocupação que a gente tem hoje, entregando muita qualidade de maneira consistente com metodologias, né? E assegurando que a gente tem integridade no que a gente faz. Isso é
ponto forte da nossa marca. Muito bem. E que venham mais 109 anos, 175 no mundo e 109 no Brasil. A partir da sua convivência, Altair, com executivos aí de diferentes setores, executivos level A, level B, enfim, de grandes empresas, qual que é a tua opinião a respeito do papel que o líder tem que ter para envolver sua equipe, envolver seu negócio no meio a esse monte de transformações em curso? Ele tem que estar muito atento à tecnologia, né? Então o perfil de alguém que está conectado o tempo todo e que tenha tecnologias avançadas, né? Por isso que eles fazem esses investimentos, mas acho que acima de tudo o aspecto humano, né? Quando a gente coloca muita tecnologia, a gente tende a perder um pouco o aspecto humano das pessoas e trazer o melhor de cada indivíduo, né? No mundo que precisa se respeitar a diversidade, a gente também tem que buscar a diversidade de pensamento, né? Todos os tipos de diversidade, né? A gente tem um projeto, inclusive, na Deloitte chamado All In, para abraçar todos esses tipos de diversidade. Mais importante, a longevidade, né? Quando a gente vê vidas mais longas, a profissão também deve ser mais longa e deve ser reinventada algumas vezes, né? Então eu brinco sempre com os meus sócios, meus profissionais, que a gente precisa se reinventar várias vezes na mesma carreira, né? E acho que isso é o que eu vejo dos meus pares, né? Preocupado com a parte humana dos profissionais que estão trabalhando com eles. Isso é a reinvenção profissional que a gente também já falava aqui. Fragoso, queria te perguntar o seguinte, como incentivar o empreendedorismo aqui no Brasil também, frente a tudo isso aí? Tem gente que tem boas ideias, a gente vê startups surgindo, negócios disruptivos, levando soluções para grandes empresas, né, sendo incubadas, gerando valor para os seus negócios também, né? Não é nem sempre uma relação muito fácil, né? Chegam aqueles moleques lá com ideias maravilhosas, muitas vezes numa grande corporação que tem seus processos, tem sua cultura, etc. Mas o mundo está caminhando para a integração de tudo isso de uma maneira que todo mundo ganhe, né? Quais são as principais dificuldades nesse sentido? O que dá para fazer para melhorar? Ações governamentais, incentivos, o que dá para fazer para melhorar esse cenário aqui no Brasil? Primeiro, acho que o que o Altair comentou, que a gente mesmo dentro da própria Deloitte, a gente está tendo que reaprender a aprender, né? Um termo que a gente tem falado um pouco sobre essa questão de treinamento, capacitação, já não é de hoje, mas agora a gente está num momento um pouco diferente. O que a gente tem visto que é um grande desafio é que muitas vezes os próprios clientes, e a gente também se inclui nesse contexto, no passado a gente tinha uma tendência a querer resolver as coisas sozinho internamente, né? O que a gente está vendo nesse momento, nessa nova era que a gente vai entrar aí, é um conceito de um termo que não é novo, já existia no passado, é o conceito de ecossistema, que as empresas têm que se inserir e entender como é que ela tem que usar fornecedores ou clientes e da melhor forma de utilizar esse conceito que você conversou das startups, o governo, as empresas de educação, universidades, etc., para tirar aquilo que é de melhor para ela daquele mercado. Então, acho que isso é um segredo que a gente não aprendeu ainda, a gente está aprendendo. Ou seja, como eu falei, não é um termo novo, é um termo que já vem sendo usado, já era no passado, várias indústrias usavam o conceito de ecossistema de uma forma bem ampla, e agora a gente está vendo uma amplificação total desse conceito. Quem souber tomar o melhor benefício dessa questão do ecossistema é quem vai sair na frente. E, no nosso caso, Deloitte, também a gente tem um desafio grande, que é, globalmente, a gente tem uma série de alianças, parcerias para montar esse novo modelo de ecossistema. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo, indiscutivelmente, é como as empresas vão qualificar ou capacitar suas pessoas para esse novo mundo que a gente está vivendo. Não se transformam mais sozinho, Daniel. Precisam se transformar dentro de um ecossistema com alianças muito fortes. Né? Confiança e alianças muito fortes. Você não tem mais aquele conceito que antigamente você tinha várias gavetinhas ali, um você guardava o teu concorrente, outro você guardava o teu fornecedor, quer dizer, esse daqui, o pedacinho também pode se fazer para o outro, que você faz uma aliança no outro, que você começa a formar uma cadeia de valor aí para o negócio. Essa é a era, com a tecnologia sempre no fundo, né? Por trás, né? O uso de, por exemplo, esses conceitos novos que a gente vinha falando aqui, inteligência artificial, análise de dados, tudo isso são ferramentas poderosíssimas aí, inclusive já disponíveis para companhias de diversos tamanhos e diversos nichos de negócio, né? Então, o que a gente tem visto também é que essa popularização, essa democratização da tecnologia ajudou muito a empresas que não tinham muito pouco acesso a isso, e hoje elas podem fazer uso, porque você não precisa mais ser proprietário daquela infraestrutura, ou daquela tecnologia, como a gente via há 10, 20 anos atrás, por exemplo, sistema bancário, certo? Quer dizer, comparar
alguém com que os bancos investem em tecnologia é difícil. Mas hoje as empresas têm forma de acessar isso, de novo, né? A forma dela consegue usar esse ecossistema de outros provedores com cloud ou com informações que são mais fáceis de serem utilizadas, e ela tem uma série de vantagens de fazer isso porque ela não tem aquele custo de aquisição, ela pode fazer uso. Não é uma tarefa fácil, né? Parece que é assim, mas não é, porque você tem que também saber o que você vai usar e de que forma, mas a gente vê aí um espaço enorme para as empresas se desenvolverem com isso, e a tecnologia, como a gente falou, é o grande viabilizador desses novos ecossistemas e como que essas empresas conseguem tomar o benefício a partir disso. Muito bem. Para a gente concluir, Altair, de certa maneira surpreendeu o resultado desse estudo, já era esperado, quer dizer, esse otimismo, clima de otimismo vem sendo já percebido, reforçado. A gente, como a gente já falou muito aqui também, o momento econômico é incerto, a gente ainda não está também plenamente apontando para um caminho seguro, pavimentado já, como a gente queria, mas surpreendeu de alguma maneira essa pesquisa? Surpreendeu, a gente tinha uma boa expectativa, mas chegou a surpreender. Nós recebemos o resultado praticamente junto com a divulgação do último PIB. Então ele meio que confirmou um pouco que a gente já tinha alguma expectativa, mas tivemos um componente de surpresa sim, uma boa surpresa, né? A gente já vinha percebendo nos nossos próprios negócios uma melhora importante, mas tivemos uma boa surpresa. Tivemos já uma melhora aí pequena. 7 em cada 10 é bastante para um otimismo, um cenário otimista. E a gente reforça aqui que, em caso de melhora do cenário, os investimentos serão, segundo as expectativas, ainda melhores e maiores. 70% disseram para um cenário positivo, mas o mais importante é ler que 5% só esperam um cenário negativo, que é um outro componente importante. Interessante. Muito bem. Tá aí, essa agenda 2020 da Deloitte, esse estudo que foi feito com 1.377 empresas, com receita somando 3,5 trilhões de reais, metade do PIB brasileiro, e que reforça que 7 em cada 10 entrevistados têm perspectivas positivas para os seus negócios em 2020. E a gente espera, claro, que isso se concretize. Eu recebi aqui, nesta tarde, Altair Rossato, CEO da Deloitte. Altair, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, e até uma próxima. Obrigado a você, Daniel, pela gentileza. Obrigado. E também comigo, Ronaldo Fragoso, ele que é sócio da área de risco regulatório da Deloitte. Obrigado, Fragoso. Um abraço, até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer. E uma boa tarde para você que acompanhou mais essa transmissão ao vivo aqui na TV Estadão. Eu sou o Daniel Gonzalez. Um abraço, até mais.